A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma pré-aula, uma aula preparatória da Escola Dominical para a classe dos juvenis. O que é uma igreja relevante? Nós vamos ver isso na nossa lição de hoje. Eu sou presbítero da AD Belém, aqui em Campinas, São Paulo. Atuo na EBD há mais de 20 anos, sou superintendente hoje na minha igreja também. E é um prazer semanalmente termos aqui o nosso encontro da palavra, o encontro da escola dominical, com alunos, professores, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, presidentes e todos que amam a EBD e que amam a palavra de Deus. Mas afinal de contas, o que é uma igreja relevante? É o tema da nossa aula de hoje. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para todos nós aqui, tá bom? E se este conteúdo ajuda você, tem ajudado você, compartilha o link em todos os grupos de WhatsApp. 70% dos professores que eu tenho conseguido ajudar chegam até nós através de links compartilhados no WhatsApp, tá certo? Nós estamos lançando o nosso livro O Propósito é Maior que a Sua Dor. É o primeiro link aqui na descrição, você pode adquirir em livro físico, envio com frete grátis para todo o Brasil, ou em PDF, eu envio para você imediatamente abrir na tela do seu celular. Tem links para conteúdo gratuito aqui na descrição, dá uma olhada aí. Bora para nossa aula de hoje. Afinal de contas, o que é uma igreja relevante? O texto destacado aqui, ó, está em Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok? Esta foi aí a palavra de Jesus para todos nós. Mas afinal, o que é uma igreja relevante? O que é uma igreja relevante? O que é essa palavra? O que é ser relevante? Por exemplo, você é um professor relevante. Alguém percebe a sua presença? Sua presença provoca algum tipo de mudança no ambiente? Pense nisso e nos acompanhe. Em breve tem um curso lindo chegando aí para professores da escola dominical. Bom, em nosso país o número de evangélicos cresceu vertiginosamente nas últimas décadas. Muitas igrejas e denominações têm surgido, não é? Em paralelo, muitas pessoas estão declarando sua fé em Jesus sem querer congregar em igreja alguma. Então, da mesma maneira que cresce o número de grandes igrejas, cresce o número dos desigrejados, pessoas que não querem congregar em igreja nenhuma. Somado a isso, cresce também o número de pessoas que dizem seguir a Cristo, se declaram cristãs, mas não querem seguir os princípios do Evangelho. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que nos últimos dias seria marcado por pessoas que negariam a eficácia do Evangelho, que negariam o poder transformador do Evangelho, tá? Nós estamos vivendo um tempo do surgimento também dos cristãos nominais, apenas de boca, tá certo? Neste contexto, se torna urgente necessária a reflexão sobre o que é a igreja e qual sua relevância para a sociedade, ok? E nós vamos ver nesta lição o que a Bíblia diz sobre o tema. Primeiro tópico, o que é a igreja? O que é a igreja? Estas perguntas da lição você pode fazer enquetes direto no WhatsApp. Quer aprender como? Escreve aqui nos comentários aqui. Quero aprender a fazer enquetes no WhatsApp. Eu vou gravar um vídeo para responder vocês. Então, o que é a igreja? Não é? Esse termo é muito usado, atribuído aí aos templos, enfim. Mas a igreja não é o lugar onde se reúnem os cristãos, mas os cristãos que se reúnem no lugar. Então, a igreja não está associada a um lugar, a uma denominação, tá?
igreja é uma organização. Isso aqui tem a ver com uma questão física. Instituição civil organizada, registro oficial, regras, estatuto, endereço físico, tudo isso. Cada cristão deve congregar em uma igreja local. Então percebe, ao mesmo tempo que o templo não é a igreja, mas é no templo que a igreja se reúne. Mas Jesus não construiu nenhuma igreja. Mas os apóstolos não construíram nenhuma igreja. A igreja estava nascendo, mas o sentido de povo reunido, ok? O sentido de comunhão entre os irmãos vem desde que Deus escolheu Israel como seu povo. Ok? Então, os cultos estabelecidos, as festas, era para reunir o povo. Tá? Então, embora você não tenha construção de igrejas, por exemplo, no Novo Testamento, da igreja primitiva, a igreja estava nascendo. Mas lembre-se que a igreja se reunia nas casas. Em Atos 12, quando Pedro é preso, foi todo mundo para a casa da irmã Maria para orar. Tá? Então esse conceito de um lugar, um ambiente onde pessoas se reúnem para cultuar, para adorar a Deus, para serem pastoreadas, para crescerem em comunhão, esse conceito ele existe, tá? Agora, o que é, portanto, a igreja? A palavra igreja na Bíblia vem do termo grego eklésia, que é a reunião de um povo por convocação, ou também tirados para fora, não é? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A igreja também se refere aos discípulos e seguidores de Jesus, ok? Então, os cristãos, a igreja de Cristo é formada por todas as pessoas que entregaram suas vidas a Cristo e que se tornaram seus discípulos. A igreja passou a ser formada por todos que creem no Evangelho de Jesus, independente de origem, condição, poder aquisitivo, nacionalidade, ok? Então, a igreja somos nós. Eu não sou igreja, sou membro da igreja. Assim como o dedo não é corpo, faz parte do corpo. O olho não é corpo, é membro do corpo. E ele precisa estar inserido no corpo para funcionar. Porque para o olho funcionar, existem terminações nervosas conectadas no cérebro que manda o sinal. Então, membro fora do corpo, não precisa nem discutir. Membro fora do corpo, está fora do corpo. Não recebe a vida do corpo, não recebe os comandos do corpo, está fora do corpo. Então, a igreja é formada por nós somos membros da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, tá bom? Então, a igreja, ela é formada por pessoas que creem no Evangelho de Jesus. Agora, esse crer é uma entrega total. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Então, a igreja é formada não por simpatizantes do Evangelho. Isso aqui vai para o Instagram, mas por praticantes do Evangelho. Vamos lá? A igreja de Cristo. Vamos lá? A igreja de Cristo. Já segue meu Instagram? Segue aí o nosso Instagram, @DenisPereiraOficial. Siga aí o nosso Instagram. Vamos lá? Vamos lá? A igreja de Cristo é formada não por simpatizantes do Evangelho, mas por praticantes do Evangelho. Jesus disse: quem me ama, pratica as minhas palavras, pratica os meus mandamentos. Você que está aqui no Instagram, Denis Pereira Oficial no YouTube, corre lá, inscreva-se lá e assista. Estou gravando a lição de juvenis da escola dominical. Muito bem, olha só, esta é a igreja de Cristo. Só para a gente entender aqui
aí rapidamente o que é aí a igreja de Cristo, tá bom? Então a igreja não são as paredes. Jesus não morreu por paredes, Jesus não morreu por banco, Jesus não morreu por estrutura, morreu por gente, morreu por pessoas, tá certo? Então o evangelho, ele alcança as pessoas que entregam de verdade as suas vidas para Jesus. Estamos abrindo aqui a revista A Natureza da Igreja, não é? A natureza, a identidade ali da igreja está aqui no tópico 2. Temos 8 analogias presentes no Novo Testamento que apontam para a identidade e natureza da igreja e para a sua relação com o Senhor Jesus. Nós temos a videira e os ramos, pastor e as ovelhas, o reino sacerdotal e sumo sacerdote, o primogênito e seus irmãos, o Senhor e seus servos, o noivo e a noiva, o edifício e as pedras vivas, a cabeça e o corpo. Nesta lição, nós vamos usar as 2 últimas comparações. Então, a igreja como edifício. Essa comparação aparece no texto áureo sobre o estabelecimento da igreja e está intimamente ligado com um trecho da primeira carta do apóstolo Pedro, que vimos na leitura bíblica em classe. O apóstolo Pedro afirma que o fundamento, a pedra principal da igreja é Jesus. Essa declaração faz referência a um princípio básico da construção. Toda edificação precisa ter um fundamento, um alicerce. Num tempo em que as casas não eram construídas com a engenharia e a tecnologia de hoje, as casas elas eram construídas a partir de uma pedra de esquina, de quina, que era uma pedra grande, um pedaço de rocha, que era colocado no terreno e a partir daquela pedra, outras pedras eram colocadas sobre ela, mas era aquela pedra que segurava toda a construção. Hoje isso ainda existe, mas num outro conceito, tá bom? Então, quem sustenta a igreja é Jesus Cristo. O alicerce, o sustentáculo da igreja é Cristo. Ele é o fundamento da igreja e da nossa fé. É por isso que nós precisamos ter a nossa fé fundamentada em Cristo. Quando a nossa fé não está fundamentada em Cristo, qualquer coisa que acontecer nos abala, nos decepciona. Por isso que Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É em Jesus que deve estar a nossa fé. Quem olha para a organização, para o sistema, para pessoas, vai se decepcionar. Vai se decepcionar. Porque os membros da Igreja de Cristo são pessoas imperfeitas, sendo aperfeiçoadas por Jesus, inclusive eu, inclusive você. Então, sempre que alguém se decepciona com a igreja, precisa se lembrar que está sendo também em si mesmo uma decepção para a igreja. Então, hoje em dia viraliza muitos vídeos apontando estes e outros defeitos de pessoas da igreja. Essa é a coisa mais normal do mundo. Porque a igreja não é uma comunidade de perfeitos, é uma comunidade de santos sendo aperfeiçoados diariamente pelo Senhor. Que isso? A igreja não é uma comunidade de perfeitos. Pelo amor de Deus, tem que gravar, irmão. Porque estes insights não vêm depois. A igreja não é uma comunidade de perfeitos, é uma comunidade de santos sendo aperfeiçoados diariamente por Jesus. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia da revelação de Jesus Cristo. Pega essa, irmão, escreve ela, coloca na parede da sua sala de aula lá, porque dá trabalho fazer esse negócio, o preço é caro. Olha só. O outro elemento da igreja, o primeiro é Cristo. Cristo é o fundamento. A igreja é também o
corpo de Cristo. Paulo escreve aos cidadãos, aos cristãos da cidade de Éfeso, ensinando que Cristo constituiu, que Deus constituiu Jesus como cabeça da igreja. Ele aponta para o fundamento da igreja, é Cristo, e ele agora aponta para o funcionamento do corpo, que é governado e dirigido pela cabeça. Tá? O corpo humano é formado por diversos membros que estão interligados e apresentam interdependência entre si. Cada parte do corpo tem sua importância e funcionalidade. Assim, o elemento essencial para a vida do corpo é a unidade. Por isso que eu gosto aqui do texto de João, capítulo 17, versículo 21, quando Jesus ora pelos discípulos, e ele diz assim, no 20, não oro somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja não é uma comunidade uniforme, não é uniformidade. Uniformidade é uma forma só, é todos da mesma forma. Não. A igreja é uma comunidade de unidade. O maior segredo da igreja é uma unidade entre diferentes. Por quê? Porque só há produtividade entre diferentes. Onde há uniformidade, não há crescimento, não há produtividade. Muito bem, então nós somos diferentes, mas porque somos unidos em Cristo e por Cristo, então este corpo funciona. Assim como a mão é diferente da outra mão, a mão é diferente do braço, a orelha é diferente do nariz, o olho é diferente da orelha, o pé ele é diferente do cotovelo, por exemplo, o joelho ele é diferente da batata da perna. São membros diferentes, mas porque estão unidos pela cabeça, o cérebro comandando tudo, tudo funciona em perfeita harmonia. Cristo é o cabeça da igreja. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Então a igreja é um lugar de pessoas diferentes. Não se assuste não. Muito bem! Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, irmão. E deixe seu comentário que é importantíssimo para nós. Características da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é universal aqui no tópico 3. Significa que ela é composta por cristãos de todo mundo, independente da nacionalidade. E ela é composta por cristãos não apenas da nossa denominação, hein? Tem gente que acha que crente só quem é da Assembleia de Deus, não é não, tá? Olha só, estes cristãos devem viver em legítima comunhão e unidade. Por que isso é possível? Porque nós estamos unidos por Cristo, em Cristo e a Cristo, ok? Então, embora diferentes nações, diferentes culturas, diferentes denominações, todos que creem em Cristo e o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas são membros do corpo de Cristo. A convivência comunitária é parte essencial da identidade da igreja de Cristo. Atos 2, do 42 ao 47, vai mostrar uma igreja com pessoas diferentes, convivendo em comunhão, convivendo em unidade e, inclusive, com isso, atraindo a atenção de muitas pessoas, tá? Então, 4 segredos de uma igreja para uma igreja crescer. Vamos lá. 4 segredos para uma igreja crescer. Atos 2 e 42. E perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Eu inverti. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São os 4 elementos básicos para um crescimento duradouro e saudável de uma igreja. A igreja de Cristo se diferencia no mundo porque mantém a sua identidade bíblica. Mediante a constante busca pelo Espírito Santo, pela santificação, ela se mantém íntegra e fiel ao Senhor Jesus. Nós começamos a aula dizendo que hoje surgem muitas igrejas, e principalmente os adolescentes, os jovens, se veem muitas vezes tentados a mudar de igreja. Porque tem uma luz, porque tem uma cor, porque tem uma música diferente, porque tem não sei o quê. Mas o que deve nos atrair a um ambiente de culto é o quanto esse ambiente de culto é fiel à palavra de Deus.
não é a cor da parede, não é a banda que toca, não é se o pastor é descoladinho, é super legalzinho. Isso não deve ser motivo para nos atrair para um lugar, muito menos para nos fazer permanecer ali. Mas sim, o quanto esta igreja é fiel à palavra de Deus. O quanto a palavra de Deus é pregada de maneira expositiva naquele lugar. A fidelidade de uma denominação, de um templo, a palavra de Deus, é o que deve nos atrair e nos fazer permanecer naquele lugar. Então, eu termino essa aula dizendo: não procure uma igreja pela cor da parede, não procure uma igreja pelo estilo descolado do pastor, não procure uma igreja porque tem um jogo de luzes, mas procure uma igreja, sirva ao Senhor em uma igreja que é fiel à palavra de Deus. Fuja de denominações que negociam com a palavra para te atrair, que negociam com a palavra para esconder o pecado, que negociam com a palavra para não assustar as pessoas. Fuja, porque estas estão mais preocupadas com sua oferta do que com a sua alma. A igreja bíblica está preocupada com a sua alma e ela sabe que se cuidar bem de sua alma, sendo bíblica, pregando a palavra de Deus, você será fiel a Deus em tudo, inclusive nas suas ofertas. Ou seja, as ofertas são resultado, consequência de uma igreja que é fiel à palavra de Deus. Amém? Muito obrigado, um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe.